trai. Todo mundo sabe que ele te trai. Pablo, é verdade que você sabe tudo e nunca errou na vida? É verdade, Siri. Nunca? Nunca? Olha, para não te mentir, eu confesso que eu errei uma vez, quando eu pensei que eu estava errado. Eu sou Pablo Zorzi, aquele que nunca passa frio porque está sempre coberto de razão. E hoje, minha tulipa do túmulo, hoje eu trago para ti uma lista tenebrosa com 20 bons filmes de terror e suspense que talvez tu tenha deixado passar. Mete like, se inscreve no canal para que eu possa ganhar mais dinheiro, porque ninguém tá aqui gravando vídeo por amor. E vem, e hoje tem. Spin-off de Verônica, a trama central de Irmã Morte é focada no passado de uma personagem que aparece no primeiro filme, a Irmã Narcisa, também conhecida pelos corredores do convento como a Irmã Morte, explorando os acontecimentos cabulosos da época em que ela era só uma noviça. Se passando na década de 30, numa Espanha no pós-guerra, logo no começo a gente vai conhecer a Narcisa criança, considerada abençoada por ter tido visões com a Nossa Senhora e virando celebridade religiosa na região. No instante seguinte, o filme mostra ela já um pouco mais velha, seguindo a vida religiosa como uma noviça recém-chegada a um antigo convento, que agora é uma escola para meninas, onde ela vai trabalhar como professora. E como em todo bom filme de terror, Satanás não demora para dar as caras, com a Narcisa ouvindo e vendo coisas estranhas, começando então a busca por entender o que raios está acontecendo. E como quem procura geralmente acha, ela achou, mas achou o quê? Capirotagens e vestígios de uma assombração que vivia no antigo convento e que agora busca vingança por algo que aconteceu, sem apostar tanto em sustos e longe de querer inovar. Afinal, convento assombrado já é mais normal do que convento não assombrado. Irmã Morte, que pode ser visto na Netflix, não é um filme que vai ficar na tua cabeça, embora seja legalzinho pra pelo menos dar uma chance. Há quem diga que ele é bem melhor que a Freira 2, mas como qualquer coisa é melhor do que a Freira 2, não dá pra levar isso muito em conta também. Tendo início durante uma daquelas famosas festas de fraternidade norte-americanas, com uma tropa de filho de rico bebendo, loqueando, escondendo linguiça e falando merda, Pacto Secreto começa nos mostrando um vislumbre das personagens dessa história que estão trancados num quarto fazendo o que quase todas as pessoas que participam de fraternidades fazem, farreando com o dinheiro do pai. Na mesma festa, só que no quarto ao lado, querendo dar um susto no ex-namorado depois de ter levado um par de guampas, uma garota, que aqui eu vou chamar carinhosamente de Cornélia, tem a genial ideia de fingir que estava passando mal, tendo convulsões e por fim, não contente, ainda por cima fingir que estava morta, para desespero do rapaz e alegria das meninas, que sabiam do esquema e entraram na onda. Levada para um deserto para ter o corpo desovado, eis que uma grande merda acontece quando o rapaz, por algum motivo que até agora eu não entendi, resolve terminar de matar a moça, que na verdade estava viva e que agora morreu de verdade. E percebam que burrice mata, né, pessoal? Então saiam um pouco das redes sociais para não correr o risco. Sendo obrigados a decidir se chamam a polícia e contam o que aconteceu, ou terminam o que foram lá para fazer inicialmente, que era desovar o corpo, por óbvio que eles escolheram a segunda opção, até porque filho de rico costuma ter dificuldade de encarar a realidade quando o pai não tá por perto. Jogando a Cornélia num poço e prometendo jamais tocar no assunto, o trem desanda quando meses depois alguém começa a matar todos que estavam lá naquele dia, um por um. Contando com a princesa Leia no elenco e disponível para aluguel na Prime e na Apple TV, Pacto Secreto é um típico slasher dos anos 2000, que nos traz algumas jovens bonitas e burras sendo caçadas por um maníaco encapuzado. Pouco conhecido pela molecada de hoje em dia, mais lembrado por quem já passou dos 30, tá aí um filme que não foi e nem é inovador, mas que ainda assim vale a pena ser visto. A história de pesadelos do passado gira em torno da Annie, uma garota rebelde e sem causa. E percebam que hoje em dia chamar rebelde de sem causa é pleonasmo, até porque a maioria desses rebeldes de rede social só precisa mesmo é de uma enxada e um terreno baldio. Hashtag paz com S. A Annie é forçada a voltar para casa onde cresceu para descobrir o paradeiro da irmã, que sumiu misteriosamente. No decorrer do filme, a gente vai descobrindo que a mãe da Annie, que acabou de morrer, não era uma mamãe daquelas que dá para sentir orgulho, tendo deixado terríveis marcas na infância das irmãs. Cena vai, cena vem, e a Annie logo percebe que algo de errado não está certo, visto que alguma coisa maligna parece viver na casa, fazendo com que ela precise entender o que está acontecendo, se quiser mesmo encontrar a maninha.
Contando com a ajuda de um policial e de uma vidente cega, a angustiante busca por respostas vai mexer com feridas do passado, que incluem até um antigo serial killer e os seus crimes cometidos há mais de 20 anos. Sem muita inovação na história, mas com uma boa dose de sustos, Pesadelos do Passado, que pode ser visto na Prime Video, é um curioso caso de filme que mistura assombração com slasher. Mistura essa que eu devo admitir, ficou bem legal. Com um final que deixa algumas questões em aberto. Se tu ainda não viu, tá aí uma boa opção para ver de noite, embaixo da coberta e com tudo que é luz apagada. Confia, irmão, que apesar de não ser nada digno de Oscar, ainda assim vai te dar uma boa molhada na argola. Não tem nada mais eficaz para causar medo do que lidar com aquilo que a gente não consegue entender. Tô certo? Óbvio, porque eu tô sempre certo. E é com essa premissa que Identidade Paranormal fisga a atenção do espectador desde os primeiros minutos, nos contando a história de Kara Harding, uma psiquiatra viúva que concentra sua reputação profissional em desmascarar a ideia da síndrome de múltipla personalidade. Ou seja, ela não acredita nisso, acha tudo uma enorme baboseira e anda por aí desmascarando quem alega sofrer disso. Porém, certo dia, mostrando para ela que a gente nem sempre tá certo, menos eu, né, porque eu tô sempre certo, as coisas mudam quando a Kara encontra um paciente que tá no corredor da morte e sofre com problemas mentais. O Adam, que alega que várias personalidades habitam a sua mente, sendo todas elas de pessoas que foram assassinadas no passado. Com a Julianne Moore interpretando a Kara, Identidade Paranormal aposta nessa mistura controversa de ciência e religião para dar ao espectador uma história interessante e bem amarrada sobre possessão à luz da medicina e a necessidade de se crer em algo para manter a sanidade. O que é uma baita de uma mentira, porque eu não creio em nada e não sou maluco. Além disso, só pelo elenco, esse filme já vale o play. Uma boa notícia sendo que a qualidade não para por aí e o final da história reserva algumas surpresas bem interessantes que eu não vou contar aqui porque é spoiler, mas que tu vai descobrir caso venha a assistir. Baita filme, pode ver que esse eu garanto. Mais um que se diz baseado na realidade. A Última Profecia explora um tema que é adorado por muita gente, a misteriosa entidade em forma de mariposa que aparece para as pessoas na pequena cidade de Point Pleasant, anunciando que algum desastre vai acontecer. E a história aqui já começa com o John visitando uma casa à venda com a mulher, e de imediato a gente percebe que o casalzão é pra lá de apaixonado, já que enquanto o pessoal que tá vendendo o imóvel dá uma saída, eles tentam dar uma brincadinha no armário. Quem nunca, né? Eu nunca. Cheio de amor pra dar, na volta da casa dirigindo sozinha, a sem sorte da esposa do John tem uma visão com um homem mariposa batendo o carro, sendo diagnosticada com um tumor no cérebro durante uma tomografia e morrendo dias depois. Fim. 2 anos depois da tragédia, o John, que é jornalista, faz uma viagem e meio sem querer desvia do caminho e acaba indo parar em Point Pleasant, uma cidadezinha que fica a centenas de quilômetros do destino original dele. Lá ele entra em contato com alguns moradores que dizem ter tido visões semelhantes às que a sua esposa teve antes de morrer, passando em seguida a receber estranhos telefonemas que anunciam a ocorrência prévia de tragédias, numa espécie de premonição a desastres que envolvem a morte de muitas pessoas. Disponível na Prime Video e contando com o Richard Gere e com a Laura Linney como protagonistas, A Última Profecia é um baita filme que mistura suspense, terror e mistérios sobrenaturais. E além disso, se algum dia tu for aos Estados Unidos e quiser visitar Point Pleasant, a cidade onde se passa o filme, saiba que lá existe até um museu com os supostos desenhos e imagens da entidade conhecida como Homem-Mariposa. O Nascimento do Mal, que tem na história um casalzinho chonado que se muda para uma casa bonitona na beira de um lago. Pra quê? Pra se dar mal. Julie, que é a esposa, tá no estágio final da gravidez, ou seja, tá começando a bater o desespero, que só vai dormir uma noite inteira de novo daqui uns 3 anos. E junto dela tá o maridão Daniel, o macho alfa que tá cuidando da reforma da casa nova. E tudo corria bem até que a Julie começa a ver vultos na casa. E durante uma dessas visões, ela sofre um acidente e tem que ficar de repouso total até o dia do parto para evitar problemas no resto da gestação. E é nessa hora que ela não pode quase nem se mexer que começa a acontecer mais coisas, e ainda mais estranhas, como barulhos e aparições fantasmagóricas de uma criança misteriosa. Aí tu pensa, beleza, a casa é assombrada, porém calma, visto que logo a gente descobre, isso ainda no começo do filme, que a Julie já perdeu um filho, morto durante o parto, e que já frequentou até um hospital psiquiátrico, fazendo todo mundo desconfiar que ela tá ficando lelé de novo e tendo uma recaída. Quando se fala em filme de terror, no que a gente costuma pensar?
fantasmas, demônios, assassinos e até palhaços. Em Jack, a Caixa Maldita, os caras tiveram a proeza de misturar tudo isso. Ou seja, o vilão é um palhaço, demônio e assassino que mora dentro de uma caixa de música que parece brinquedo e que é descoberta num museu britânico que fica dentro de uma floresta. 100% plausível. Uma vez que a caixa é aberta, uma presença maligna é libertada, dando início a uma série de acontecimentos sinistros. E no meio dessa história temos o Casey, um dos funcionários do museu que tem a brilhante ideia de investigar os eventos sobrenaturais e as mortes violentas que estão acontecendo ao seu redor, passando a acreditar depois de um tempo que o palhaço dentro da caixa de música tem vida própria. Fato que acaba se comprovando, pois pouco tempo depois, o Casey descobre que dentro daquela caixa habita um antigo espírito que precisa possuir corpos humanos para se manifestar no mundo físico. Com os colegas morrendo um por um, o Sherlock Holmes precisa então encontrar um jeito de acabar com a maldição, antes que ele mesmo se torne vítima do palhaço. Mais um filme inglês aqui da lista, que tem até continuação. Jack, a Caixa Maldita, tem fotografia bem bacana, se passa dentro de um museu macabro e é cheio daquele tipo de susto que a gente sabe quando vai vir, mas mesmo assim consegue nos fazer dar uma molhadinha na cueca. Mais um que não é nada espetacular, mas vale o play. Bo Tem Medo conta pra gente a história do Bo, um cara que tá longe de ser normal e que, convenhamos, vive num mundo que igualmente não pode ser chamado de normal, coisa que a gente percebe logo de cara quando nos é mostrado onde o Bo mora, um lugarzinho pra lá de estranho. Só não mais estranho que o filme, que é um pesadelo de 3 horas, mas não um pesadelo no mau sentido, no bom, pra gente, não pro Bo, que é constantemente colocado em situações pouco ortodoxas que desafiariam a sanidade de qualquer um, menos dele, porque ele não tem medo. E sim, parece que eu até tô maluco falando essa sinopse desse jeito, mas eu não tô maluco não, e o filme é isso aí. Uma loucuragem sem fim. Loucura vai, loucura vem, e o Bo acaba se distanciando cada vez mais do seu propósito original, que era visitar a mãe, descendo na ladeira de uma jornada sofrível onde nunca nada fica melhor, só piora. E pronto, agora até eu tô me achando maluco. Mãe, traz o remedinho pro nenê. Disponível na Prime Video e contando com o Joaquim Fênix como Bo. Bo Tem Medo é aquele filme que ninguém faz ideia de como vai terminar, e quando a gente percebe tá envolvido na estranha vida desse personagem estranho que vive estranhamente. E eu vou finalizar dizendo que tu vai ter que assistir o filme mais de uma vez se quiser entender alguma coisa. O filme O Segredo do Céu é inspirado em eventos reais conhecidos como a Onda de Avistamentos de Phoenix Lights, que aconteceu em 97, onde várias luzes brilhantes foram avistadas no céu de Phoenix, no Arizona. Dentre algumas histórias malucas relatadas naquela noite, a que mais chamou a atenção da mídia foi a de uma pessoa que foi encontrada a 160 km de distância do carro que estava dirigindo, em estado de choque e coberta de areia e sangue. Catatônica por quase um ano, depois de algumas sessões de hipnose, essa tal pessoa começou a contar os principais acontecimentos daquela noite. ETs dando um passeio? Duvido. Só mais um maluco falando abobrinha? Provavelmente. Enfim, a trama do filme começa quando um grupo de 5 amigos se reúne na intenção de passar um fim de semana da pesada em Las Vegas, tendo a intenção de viajar de trailer até lá. Bem aquele tipo de história que começa legal e termina com tripa voando. E é claro que eu acertei, até porque eu tô sempre certo e a atmosfera de diversão tem fim, quando depois de avistarem luzes no céu noturno, o motorista perde o controle e acaba causando um acidente com outro carro que estava estacionado. E aí já viu, né? É de noite, estão tudo preso naquele lugar sem que o carro funcione, pode mandar benzer, até porque não demora, para que eles percebam que não estão sozinhos e que estão sendo observados por uma presença desconhecida e ameaçadora, precisando desesperadamente sobreviver aos ataques e descobrindo que aquelas luzes estão relacionadas a um evento muito mais sinistro do que eles poderiam imaginar. Combinando elementos de terror e ficção científica para criar aquela atmosfera que sempre umedece as nossas argolas, O Segredo do Céu, que aliás eu não achei em streaming nenhum, explora bem o medo do desconhecido, enquanto os nossos queridos e burrinhos personagens tentam decifrar o que está acontecendo e por que eles estão sendo alvos de extraterrestres. Vale o play. Em Olheiras ou Noites em Claro, e até agora eu não entendi qual é o título nacional do filme Dark Circles. Por maioria de votos eu vou dizer que é Olheiras, embora ele esteja disponível na Prime Video com o nome Noites em Claro, seremos apresentados a um casal que acabou de ter o primeiro ranhento, e como uma boa família feliz, decide que criar um moleque na cidade grande não é uma boa ideia, e que boa ideia mesmo é se mudar para uma casinha de campo
longe de quase tudo. Sendo compositor musical, os dois acham que o local também vai ajudar o maridão a compor mais e a dormir melhor. Só que eles esqueceram de um detalhe muito importante, que o barulho da cidade grande é fichinha perto do barulho que faz uma cria. E para ajudar, um vizinho dos arredores resolve fazer uma obra, coisa que misturada ao choro noturno do ranhento, faz com que eles não consigam mais dormir. Escolhas, né? Quer ter filho? Agora aguenta. Passando ainda a ver o vulto de uma mulher rondando a casa, a vida do casalzinho vai pro beleléu e o que era para ser uma vidinha feliz acaba virando um pesadelo que só piora a cada noite. Viu só? E quando eu digo que se tu quiser se incomodar é melhor comprar um Chevette 1.6 a álcool do que ter filho, ainda dizem que eu tô errado. Disponível na Prime Video, Olheiras é mais um daqueles filmes que parece que a gente já viu várias vezes, mas que é sempre bom ver de novo, se for bem feitinho, que é o caso. Nada espetacular, apenas bonzinho. Anjinho de Deus, eu larguei o meu emprego. Pois é, eu era farmacêutico concursado, ganhava uns 9 pau por mês, não o pau que tu tá pensando, e mesmo assim dei o fora porque eu não aguentava mais viver fazendo algo que eu tinha ódio de fazer. Uns vão dizer que eu sou maluco, comenta aí embaixo o que tu acha, mas tá tudo bem. Vou atrás do meu sonho de viver de YouTube e livros e preciso da ajuda de vocês para isso. Como? Deixando o like, se inscrevendo no Capivara e, se quiser, comprando meus livros e se tornando membro do canal usando os links que estão na descrição. Ajuda eu para provar que eu não fiz besteira. E eu vou deixar nos cards lá nas telas finais mais esses 2 vídeos com filme de terror, caso tu ache que os 20 que eu estou indicando hoje não sejam suficientes. Ajuda nós, porque o trem tá feio. Em 13 exorcismos seremos apresentados a Laura, que faz parte, não por culpa própria, de uma típica família conservadora católica que priva a pobre coitada de quase tudo porque vai que ela comete algum pecado e depois tem que passar o resto da eternidade queimando no fogo do inferno por ter dado um beijo no Enzo. Valentina e Enzo, amor eterno. Deus é bom o tempo todo. Sei. E eu tenho que parar de fazer esse tipo de piadinha infame, porque uma hora vão me cancelar. Foco, Pablo, tenha foco. Certo dia, a jovem decide fugir de casa para participar de uma festa de Halloween com a sua miguxa. E nessa festa, a nossa querida Laurinha, junto de outros jovens, vida louca, tentam entrar em contato com uma família que tinha morrido no local. E aí, o resultado, todos já sabem, moiou a espoleta. Depois do ritual, a Laura passa a se comportar de um jeito estranho e a família passa a realizar uma série de exames para saber o que vem ocasionando aquilo, concluindo que talvez médico nenhum vá conseguir ajudar e que o que ela precisa mesmo é de um exorcismo, ou de 13 exorcismos. Filme legalzinho, só isso, 3 estrelas, tá mais que bom, não me cancelem, por favor. A trama de Malum acompanha a saga da jovem policial Jessica Warren, alguém que já no seu primeiro dia no novo emprego é mandada para uma delegacia desativada para tomar conta do local durante o turno da noite. Seguindo os passos do pai, que também era policial e morreu em serviço, a ordem é para que a Jéssica não abandone a delegacia de jeito nenhum, já que na manhã seguinte uma equipe especializada vai chegar para recolher algumas provas e evidências que ainda estão sendo armazenados no local. Sozinha por toda a madrugada, não vai levar muito tempo para que a pobrezinha comece a ouvir barulhos, como portas de armários rangendo, passos nos corredores e tudo aquilo que a gente sabe que sempre acontece em filme de terror, e que, embora a gente saiba, sempre consegue nos fazer dar uma molhadinha na cueca mesmo assim. Tendo que lidar ainda com uma jovem que liga pedindo socorro e dizendo que está sendo perseguida por uma seita satânica, e só uma observação, os telefones do local não eram para estar funcionando, a pobre da Jéssica vai se borrar toda e com razão enquanto investiga para descobrir o real motivo da delegacia ter sido abandonada. Com uma atmosfera para lá de assustadora e ainda auxiliada pelo cenário ser um lugar fechado, abandonado e onde a energia vive caindo, Malum é um daqueles filmes que, mesmo que tenha alguns clichês e defeitos, consegue assustar e prender a atenção de quem está assistindo. Ou seja, tá aí uma história que quase ninguém conhece e que vale a pena cada minuto da tua atenção. E se tu tá achando que já viu essa história em algum lugar, saiba que tu acertou, porque ele é um remake de Last Shift, filme de 2014, que eu já indiquei aqui no canal tempos atrás. Na história de A Avó, conheceremos a Susana, uma guria que trabalha como modelo, vive em Madrid e que está em busca do sonho de ficar famosa nas passarelas de Paris. Dia desses, quando a grande oportunidade surge, a pobre coitada, que já não é fodida que chega na vida, acaba tendo que deixar o sonho de lado para ir cuidar da avó Pilar, que dizem ter sofrido um AVC.
Vivendo sozinha numa vila afastada da capital, a véia é a única parente viva da Susana, já que depois que os pais dela morreram, acabou sendo criada por quem? Pela avó. Então nada mais justo ir lá cuidar da nona para retribuir o favor. Chegando na tal vilazinha, a neta encontra a avó totalmente fora da casinha, falando pouco e não reconhecendo ninguém, fazendo a Susana perceber que talvez ela tenha que ficar vivendo ali mais tempo do que imaginou que teria. Com o passar dos dias, um sentimento estranho acaba se apoderando quando a Susana passa a notar um comportamento estranho da nona, que fala sozinha, como se tivesse mais alguém na casa. Levanta de madrugada e ainda fica vagando pelos cômodos e tem episódios de ataque de fúria que se desencadeiam do nada. Conforme a situação piora e a sensação de estranheza dá lugar ao perigo, a coitada da neta passa a se perguntar se aquilo tudo é mesmo causa do AVC ou se realmente tem alguma coisa que ela não consegue ver dentro da casa. Considerado por alguns como o melhor filme lançado nos últimos anos, o argentino Quando Acecha la Maldad, ou When Evil Lurks, tem uma história no mínimo curiosa, com uma família tomando conta de um apodrecido, ou podre, ou seja, uma pessoa que está possuída por um capiroto e que está só aguardando para parir a entidade física desse capiroto. Em resumo, o cara vai apodrecendo vivo até que algo sai de dentro dele. Para que isso não aconteça, a família pede ajuda para um faxineiro, que é alguém que pode impedir o negócio de acontecer. Tendo sido chamado há muito tempo, o tal faxineiro nunca apareceu, já que o corpo dele foi encontrado cortado ao meio numa floresta pelos irmãos e vizinhos da família Pedro e Jaime. Percebendo que alguma merda grande está prestes a acontecer, o Pedro e o Jaime então entram em contato com a polícia, que não tá nem aí pro assunto, acabando tendo que se virar sozinho com a ajuda do Ruiz, outro vizinho. Tá acompanhando? Calma que tem mais, porque eu ainda tô só no comecinho da história. Sem que eles possam matar o apodrecido, pois fazendo isso a possessão se espalha, eles têm a ideia de carregar o trambolho e levar para longe onde o problema não seria mais deles. E como já deu para imaginar, dá errado. Sabendo que o mal tá se espalhando depressa, os dois irmãos decidem ir buscar os filhos do Pedro que vivem com a ex-esposa dele para fugir. Mas como já dá pra imaginar de novo, deu tudo errado outra vez. Dirigido pelo Damian Rugna, e anotem esse nome porque o cara é bom, eu não costumo me curvar muito ao hype da internet, até porque geralmente essa turminha do hype só sabe que é noite porque dá sono. Mas When Evil Lurks, de fato, merece a fama que tá ganhando. E eu ainda tô em dúvida se esse é o melhor filme que eu vi no ano, mas com certeza tá no top 3. A trama de A Casa das Almas Perdidas é baseada na história real dos Smurl, uma família que se mudou para uma casa supostamente mal assombrada na Pensilvânia. Inclusive, se tu quiser ler mais a respeito e tirar suas próprias conclusões, enquanto o editor mostra umas fotos reais do caso aqui dos lados, é só digitar o Poltergeist da família Smurl no Google que vai aparecer para ti vários sites para dar uma olhada. No filme, conheceremos a história da Janet, enquanto ela relembra os bizarros fatos ocorridos na casa para onde ela se mudou com o marido, os filhos e os sogros em agosto de 86. E perceba que não tinha como dar certo mesmo, até porque morar com o sogro ninguém merece, né? Pode abandonar. Uma vez na nova morada, tudo aparentava estar indo bem, até que a coisa começa a complicar quando a Janet e o marido passam a ouvir vozes e a presenciar vultos atravessando paredes, fazendo com que a família pedisse à igreja que um exorcismo fosse realizado na casa, mas tendo o pedido negado devido a algumas burocracias. E veja que até para espantar o Satanás tem burocracia. O capiroto que luta. Sem o auxílio da igreja, a Janet então assiste a uma palestra do Ed e da Lorraine Warren e consegue convencê-los a fazer uma visita. Uma vez no local, o Ed e a Lorraine confirmam a presença do espírito na casa, tentando divulgar o ocorrido na mídia, principalmente depois que o marido da Janet é seduzido por um fantasma. Sim, o cara disse que passou a linguiça num fantasma, dá pra acreditar? Disponível para os adeptos da criminalidade, A Casa das Almas Perdidas é um filme repleto de sustos, daqueles de arrepiar o pelo, além de que o elenco também é bem bacana, e fora que a história bem contada consegue prender o suspense até o fim. Então, se tu tá aí procurando um filme de terror pra levar uns cagaços, esse aqui é uma baita opção. Perfídia é um filme de terror chileno ambientado em Pucón, no Chile, obviamente, e nos conta a história da Laura e do Ruben, um casal que decide passar um fim de semana bacana onde? Onde? Numa cabana isolada na floresta. E sim, eu sei que é difícil acreditar nessa inovação, mas acredito. Passando por um momento difícil no relacionamento, a Laura tá grávida, e para piorar, como se a gravidez já não fosse um pepino suficiente, ela ainda tá preocupada com o futuro do bebê. Isso porque o maridão é um homem violento e gosta de praticar boxe com ela. E aqui fica um adendo que se tu for mulher e o teu maridão também gostar de fazer coisas parecidas, já sabe. Liga 180. Decidindo passar um fim de semana numa cabana isolada na floresta, na esperança de que isso possa ajudar a melhorar o relacionamento,
as coisas saem do controle logo que eles chegam e já começam a ser perseguidos por uma força maligna, ou seja, espíritos que estão ligados à história da cabana. Lutando para sobreviver, a Laura e o Ruben logo também percebem que não estão sozinhos, já que nas redondezas vive um grupo de cultistas que, assim como eles, estão tentando sobreviver aos ataques do mal. Intenso e perturbador, mas também trazendo à tona questões sobre o mal e a própria natureza humana, afinal, fantasma não existe, mas marido com parafuso a menos existe. Perfídia consegue criar uma atmosfera de tensão e suspense que prende a atenção da gente do início até o fim. Fora isso, é um filme chileno, então já vale dar aquela espiada só para ver o que os hermanos estão aprontando naquelas bandas. O problema é que ele não está disponível em lugar nenhum. Então só o Coragem, o cão covarde, vai conseguir assistir. E se tu entendeu a referência, põe um emoji de cachorro nos comentários, para eu saber que tu é mais esperto que os outros. No filme Parque do Inferno, a estudante universitária Natalie aproveita o Halloween para fazer uma visita às amigas, sem saber na enrascada que estava se metendo. Junto dos namorados, elas decidem se divertir no Hellfest, um parque temático itinerante que acabou de chegar na cidade, montado com casas assombradas, trens fantasmas e cheio de figuras fantasiadas para assustar os visitantes. Legal? Legal. O problema é que no meio dos fantasiados tem um assassino de verdade que fica meio hipnotizado pela Natalie e decide que vai matá-la, não importa qual seja a consequência. Totalmente inspirado nos slashers dos anos 80 e 90 e sem nem tentar fugir dos clichês. Parque do Inferno, que está disponível para aluguel aqui no YouTube, é um prato cheio para os fãs do gênero, já que as mortes são assustadoras e violentas. E é até difícil dar uma sinopse melhor, porque como todo mundo sabe, filme slasher não tem muito mistério, é correria e sangue mesmo. Esse aqui não é diferente. Baita filme. Filme israelense que é baseado numa lenda do folclore judaico, a lenda de Golem nos conta a história da Hannah, uma mulher do século 17 que vive numa comunidade onde a religião é seguida à risca pelos moradores, bem naquele estilo tropa de maluco que mais parece uma seita. Quando a peste se alastra pela região, a comunidade não é afetada, fazendo com que os moradores vejam isso como um sinal de bruxaria e decidam atacá-lo. O problema é que ao invés de se defender do ataque, os judeus que vivem lá se sentem acuados e passam a obedecer aos invasores, sendo a Ana a única que tem a ideia de reagir. E é aí que ela decide invocar o Golem, um espírito maligno que apenas as escrituras mais antigas mencionam. E aí já viu, né? Complicou. Disponível para aluguel no YouTube, a lenda de Golem é a regravação de um curta que foi lançado em 1915. E para quem tá aí achando que só tem ator pastelão, saiba que, embora desconhecidos, as atuações aqui são bem boas. Além disso, quando na vida tu achou que ia ver um filme feito em Israel? Aposto que nunca, né? Existe um trecho de estrada na cidade do México que virou lenda urbana e ganhou até um filme em sua homenagem. A história mais famosa daquele lugar fala sobre um gurizinho que aparece do nada na frente dos motoristas. Aparição essa que já teria causado acidentes fatais em pessoas que achavam que tinham atropelado alguém ou desviavam dele e acabavam perdendo o controle do carro. E o filme Quilômetro 31 é centrado exatamente na lenda desse moleque. Na história, conheceremos a Agatha, uma mulher que sofre um acidente de carro e entra em coma depois de ter visto alguém atravessando a rodovia. Enquanto isso, Catalina, que compartilha uma conexão psíquica com a irmã, que é a Agatha, só para ficar claro, fica determinada a descobrir a verdade por trás do acidente. Conforme a Catalina se aprofunda na investigação, ela acaba descobrindo uma história de tragédia e morte que envolve a própria família, encontrando um mundo de espíritos vingativos e segredos sombrios que estão ligados ao famoso trecho, obrigando a pobrezinha a desvendar os mistérios dessa lenda e a enfrentar a terrível maldição que assombra o local. Construído para criar tensão e medo com cenas assustadoras e até algumas reviravoltas inesperadas, a atmosfera sombria de Quilômetro 31 ainda é reforçada pela paisagem desolada da rodovia e pela rica mitologia mexicana que deu origem à trama. Além de que, como garantia de que o filme é mesmo legal, fique sabendo que eles gravaram até uma continuação, Quilômetro 31 2, embora a nova história tenha se afastado da lenda original mexicana, focando em algo mais comercial, tipo padrão Hollywood. Baseado no conto O Piloto da Noite, do mestre do terror Stephen King, Voo Noturno tenta mostrar pra gente uma comparação até que interessante entre um jornalista e um vampiro. Na história, acompanharemos o Richard, um repórter implacável que trabalha num jornal sensacionalista e que é tão lelé da cuca por conseguir uma boa matéria, que chega a alterar cenas de crimes, atrapalhar os colegas para ganhar matérias e até fotografar as vítimas e familiares em momentos íntimos. Obcecado em desvendar os crimes do aviador noturno, um assassino que ataca as vítimas em pistas de pouso de aviões por todos os Estados Unidos, o Richard e o editor do jornal
são tão sem noção que em determinado momento da história, eles até torcem para que o assassino mate mais gente só para gerar mais notícia, já que o modus operandi do vilão é similar ao ataque de um vampiro. E sendo um filme baseado em obra do Stephen King, já dá para imaginar o que acontece, né? Seguindo os passos do maníaco, o Richard então esbarra numa trilha de sangue e corpos que vai levá-lo ao pior pesadelo da sua vida, quando ele descobre o que é o tal assassino. Realmente um vampiro. Com a grande sacada da história não sendo que o assassino é um vampiro, afinal o pôster já mostra isso, mas sim qual é a identidade desse vampiro, Voo Noturno é um filme padrão anos 90, que diverte quem tá procurando algo rápido e sem muito blá blá blá. Aprovado por 93% dos usuários que avaliaram, o grande problema é que caso tu venha querer assistir, vai ter que procurar Voo Noturno nos 7 mares da internet, porque eu não achei ele em streaming nenhum. Por um Corredor Escuro conta a história da Kit, uma adolescente problemática, pra variar, né, porque todo adolescente tem que ser problemático, e ficou muito abalada com a morte do pai, e desde então faz terapia, toma remedinho e foi mandada pela família para estudar numa escola afastada. Ou seja, deram um chute na guria pra longe. Localizada numa mansão de mais de 200 anos, desde que chega, a Kit já nota algo estranho, afinal o lugar é gigantesco, mas entre professores, alunos e funcionários não deve ter mais do que umas 10, 15 pessoas. Sofrendo com lapsos de memória desde a chegada, outra coisa que a Kit percebe é que as habilidades que ela tinha antes ficaram mais aguçadas do nada, tipo, ela tocava um instrumento musical mais ou menos e agora consegue tocar até sinfonia que ela nem sabia que existia. Certa de que algo tá errado, e depois que algumas alunas começam a sofrer de alucinações, ela então resolve procurar explicações pro que tá acontecendo e acaba descobrindo coisas pouco agradáveis sobre a escola. Disponível para aluguel na Prime Video e contando com a Uma Thurman no elenco, Por um Corredor Escuro é baseado em um livro e deve ser por isso que eu gostei. Sem muitos furos no roteiro e repleto de suspense, eu confesso que fazia um tempo que eu não me sentia atraído a descobrir o que diabos estava acontecendo na história de um filme. Então, se ainda não viu, dá um jeito de ver. Eu sou Pablo Zorzi, confere mais essas indicações de filmes de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!